O fim da busca. Quando, no entanto, um indivíduo, de uma forma ou de outra, é levado à busca de Deus, isso significa que algo dentro dele está tentando irromper. Quando sabemos disso, podemos parar nossa busca por Deus e nos sentarmos e ouvirmos mais. E então, Deus irromperá. A busca por Deus nunca termina, até que percebamos: eu e meu Pai somos um. Eu sou ou nunca te deixarei, nem te desampararei. Seja como uma mensagem, seja ela falada ao ouvido ou se é uma experiência interior. No momento em que o eu anuncia a si mesmo, sabemos que o eu não é um homem. Este eu é Deus. Agora nós relaxamos e descansamos nesse eu, que eu sou. Agora não precisamos pensar em nossa vida, no que devemos comer, no que devemos beber, ou em como seremos vestidos. Agora nós descansamos e a vida começa a ser vivida a partir de dentro do ser. Então é que somos uma bênção para todos que se aproximam do nosso pensamento. Não porque andemos por aí abençoando alguém, mas porque, quando olhamos para as pessoas que cruzam nosso caminho, estamos percebendo que eu estou no centro do seu ser. Nós não podemos ajudar. Há um sorriso que nos vem quando paramos para pensar: você pode não saber, mas eu sei que o reino de Deus está dentro de você. Individualidade infinita realizada. Você ficaria surpreso com quantas pessoas receptivas existem. Quantas há com um anseio interior a quem esse reconhecimento desperta. Você pode nunca vir a conhecê-los pessoalmente. Você pode nunca saber quem você abençoou, embora aqui e ali você encontre alguém que diga: eu sinto algo em você. O que ele sente em você? Apenas uma coisa: sua compreensão de sua verdadeira identidade e sua compreensão da verdadeira identidade dele. Isso é o que ele sente. Você não está mais olhando para ele com críticas, julgamentos, malícia, ódio ou falta de perdão. Isso você não pode mais fazer. Você olha para o mundo inteiro com compaixão. Eu sei o que é tudo isso agora. Você pensou que você era um ser humano. Você pensou que estava vivendo sua própria existência. Se você não tem dinheiro, pode ter sentido que teve que roubar, enganar ou mentir. Se você ao menos conhecesse o eu, você teria relaxado e, sem pensar, o que é seu teria chegado até você. John Burroughs pode dar ao mundo seu poema inspirador, Waiting, com seu tema de confiança e segurança. O meu próprio virá para mim, porque ele tinha atingido a consciência disso. Como um ser humano, ninguém pode dizer: o meu próprio virá a mim. Um ser humano tem que sair e lutar por qualquer coisa que tenha. Lutar por isso, trabalhar por aquilo. É somente quando vem a percepção espiritual que ele pode sentar-se ao lado de um riacho e saber que sua própria vontade virá até ele. O emprego será encontrado, o talento lhe será dado, ou seja, o que for necessário para cumprir sua vida, o encontrará onde quer que esteja. É importante para todo estudante lembrar
que eu sou Deus, mas também esse eu aparece como cada pessoa individualmente, tanto quanto impressões digitais. Em outras palavras, não somos dois iguais. Nenhum de nós é obrigado a fazer o mesmo trabalho. Nenhum de nós deve expressar arte, literatura, música ou vendas da mesma maneira. Cada um de nós tem um dom individual. Milhares de pessoas podem tocar piano ou violino. Mas, se fizermos contato com o nosso centro, cada um tocará de maneira individual. Tão individual que a mesma música tocada por um Hoffman soará diferente quando tocada por um Penderecki. Um pintor, escultor ou escritor se expressará em formas individuais de beleza, arte ou literatura. Mas isso só pode acontecer quando nós, como indivíduos, começarmos a entender que eu, no meio de nós, é poderoso. Eu, no meio de nós, é infinito, porque eu, no meio de nós, é Deus. Toda pessoa que não atingiu plenamente essa percepção deve voltar-se para o eu no centro, para a consciência, e então, saindo desta consciência, virá o que for necessário para o seu desenvolvimento individual, que não pode, de modo algum, ser um desdobramento de outra pessoa. Todos têm que ir para o centro do seu ser, a consciência de seu próprio ser, e extrair aquilo que representa o cumprimento de sua individualidade. Segredo imperativo. Viva na palavra eu, mas tenha cuidado. Sempre foi perdido por ser revelado ao pensamento despreparado. Sempre. Isso fez com que algumas pessoas acreditassem que elas possuíam poderes, ou eram poderosas. Oh, eu sou Deus! E então começaram a tentar ser Deus, e elas se destruíram. Houve movimentos através dos tempos que se separaram, recomeçaram e se fragmentaram toda vez que algum grupo que não estava preparado aprendeu este segredo. Eles pensaram que isso significava poder pessoal, ou que poderia fazer de uma pessoa um poder sobre outro, ou um poder sobre sua nação. Esse não é o seu significado. Ninguém se torna um poder sobre qualquer outra pessoa. Ele se torna uma transparência para o poder do Espírito, o poder do amor, o poder da vida, o poder da liberdade, não um poder sobre a vida pessoal de ninguém. Fique quieto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. É nesse ponto que o sigilo deve se tornar a lei absoluta para você. Eu lhes digo que, se você revelar, você o perderá, e você se arrependerá, porque você não poderá recuperá-lo nesta vida inteira na terra. Portanto, não o revele ao pensamento despreparado. Pode ser ensinado e transmitido ao aluno, como Jesus e Gautama, o Buda. Ambos fizeram com seus discípulos, e o sigilo não é violado, porque aqueles alunos que são atraídos a um mestre espiritual tornam-se um com o mestre, uma consciência, uma mente e uma vida. Não é possível conhecer esta verdade e viver uma vida pessoal por si mesmo. Até certo ponto, sua vida terá que ser dedicada, mas não se dedique a contar isto a ninguém até que, ao longo do tempo, você encontre estudantes e se convença de que eles não estão procurando pães e peixes, ou como governar o mundo, mas como ser uma dedicação maior ao mundo do que já são. Então, é quando você pode suavemente, gentilmente, muito suavemente, conduzi-los até este ponto. Se você ler os livros do Caminho Infinito novamente, verá como gentilmente conduzi essa grande verdade em cada um dos livros. Foi tocado tão levemente que somente aqueles que têm olhos para ver, verão.
e somente aqueles que têm ouvidos ouvirão. Nunca compartilhe suas experiências espirituais, embora de agora em diante, normalmente e naturalmente, você deva ter mais delas do que você teve. E se você não teve nenhuma, você deve começar a tê-las. Mas mantenha essas experiências dentro de você. Não as compartilhe com ninguém. Seu professor, sim. Seu praticante, sim. Mas não marido, esposa, amigo ou parente. Porque ninguém, além de seu professor, está em seu estado de desdobramento quando você está tendo essas experiências. E, portanto, ninguém será capaz de entendê-las. Mantenha-as dentro de si e deixe-as se multiplicarem, aprofundarem, enriquecerem. Nunca tenha medo. Embora algumas delas surjam de forma às vezes assustadora, porque aquelas coisas com as quais não estamos familiarizados despertam medo em nós. Mas não há nada a temer, se estivermos em Deus e se Deus estiver se revelando. O segredo em assuntos espirituais pode ser comparado à semente plantada no útero. Se a semente não for mantida lá, secreta e sagrada e alimentada por dentro, nunca se tornará um ser. Guardar segredo é o ventre da vida espiritual, e toda experiência deve ser levada diretamente àquele útero e mantida sagrada. O eu clama. Os antigos profetas hebreus eram vistos como algo separado e grande, porque podiam profetizar. A verdade é que não havia nada de incomum nisso. Você descobrirá que as duas coisas que eles profetizaram foram que aqueles que estavam vivendo na escravidão à limitação e mantendo os outros nesta mesma limitação seriam destruídos, e que aqueles que buscavam a liberdade iriam alcançá-la. Foi isso que eles profetizaram: o destino daqueles que eram reis, aqueles que eram tiranos, aqueles que eram limitados. É tão fácil profetizar tais coisas hoje porque, à medida que você se desdobra espiritualmente, você perceberá que a única coisa permanente no mundo é o que está em conformidade com a lei de Deus. Esta é a única coisa que eventualmente será o status permanente do homem. Portanto, você pode profetizar que qualquer ensinamento de um modo de vida que tire do homem sua liberdade e sua individualidade está condenado. Em todas as ideologias totalitárias atuais, o homem é considerado parte de uma massa, parte de um rebanho. Isso não pode continuar ou durar, porque o eu está clamando para escapar. Não só os hebreus clamaram pela liberdade do faraó, mas os russos, sob os czares, clamaram pela liberdade. Os ingleses clamaram pela liberdade até que arrancaram primeiro a Magna Carta e depois a Declaração de Direitos de seus governantes. Os franceses clamaram pela liberdade até que uma população excitada pôs fim à regra tirânica que os mantinha em cativeiro. Hoje o homem está chorando dentro de si pela liberdade, porque o homem não é homem. O homem é Deus individualizado. E Deus não ficará preso no homem para sempre. Nem Deus ficará trancado em um sindicato que diga a qualquer um o quanto ele pode ganhar e quando ele pode ou não pode ganhá-lo. Ou em um país que dita onde e como ele deve viver. Ou em qualquer outra forma de repressão. Não, todas estas coisas estão condenadas. Tudo o que restringe ou limita está condenado, porque Deus é a mente do homem, e essa mente não será para sempre limitada, ou restrita, ou mantida em cativeiro. Nunca pense que isso acontecerá. Isso irá ruir. Por milhares de anos, a educação foi negada a todos.
Hoje, porém, os programas de alfabetização estão sendo introduzidos nas áreas mais remotas e atrasadas do mundo, despertando o homem para suas potencialidades. Isso, por si só, é uma indicação de um grande avanço para libertar o homem. Você não pode continuar mantendo um homem educado em cativeiro. No momento em que ele começa a aprender e a saber, ele começa a ser. E você não pode mais mantê-lo na escravidão. Porque o eu do homem é Deus. Comece agora mesmo a ser um profeta e profetize que o destino final do homem é a liberdade. Ele não tem que trazê-la por guerras. Ele não precisa trazê-la pela rebelião. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Sente-se em silêncio e saiba que eu sou Deus. E logo aqueles que estão no mundo começarão a libertá-lo. E eles não saberão por quê. Sim, você pode profetizar que o destino deste mundo é a libertação do pecado, da doença, da morte, da escravidão e da limitação. O começo dessa liberdade vem com a realização da natureza do eu. Isso é suficiente. Essa verdade única começará a quebrar todas as crostas de limitações e poderes externos que o prendem. Apenas fique em silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nunca te deixarei. Eu sou teu pão. Eu sou tua inteligência. Eu sou tua segurança. Eu sou tua proteção. Nessa quietude, você foi além das palavras e pensamentos, para o próprio centro de todo ser. E aí, você pode descansar.